Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo de Florianópolis. Que alegria saudar você nesta terça-feira, aqui no programa Bíblia Mais. Todos os dias temos um encontro marcado sempre às 10h30 da manhã para aprendermos um tema da Palavra de Deus que vai nos ajudar em nossa vida espiritual, em nosso crescimento espiritual, pessoal, familiar. Por isso você é muito bem-vindo. A você que nos ouve pela Rádio Novo Tempo, por aplicativo, pela internet, em qualquer lugar, um abraço carinhoso para você. E um abraço também para você que nos acompanha pelo meu canal aqui no YouTube. Você pode agora me assistir também todos os dias às 10h30 da manhã no Arilton Oliveira. Esse é o meu canal no YouTube e a gente se encontra lá para juntos conversarmos. Essa semana, aqui no Bíblia Mais, estamos aprendendo sobre a oração e vamos aprender sobre 5 condições para que as orações sejam atendidas. Quais as condições que a Bíblia ensina que eu devo preencher para que toda oração seja atendida? Bom, é isso que nós vamos estudar essa semana. Ontem vimos a primeira condição. E a primeira condição apareceu aqui em Mateus, no capítulo 7, versos 7 e 8, onde diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. A primeira condição é você buscar, é você orar, é você apresentar a Deus a sua necessidade, é você falar com Deus, abrir o seu coração como um amigo. Isto é oração. Então, se você não apresentar a Deus o que se passa na sua vida, se você não dizer para Ele tudo o que se passa no seu coração, seus sonhos, seus projetos, aquilo que você mais anseia, nada vai acontecer. Porque a oração ela tem o poder de mover o braço de Deus. Então, nós temos que apresentar nossas orações a Deus. Mas hoje, vamos então falar sobre uma segunda condição. Essa segunda condição, ela aparece aqui em Marcos, no capítulo 11, verso 24. 11, verso 24. O texto diz assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Você consegue detectar qual é a condição, a segunda condição, para que a nossa oração seja atendida? Vou ler de novo, Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Bom, fica bem claro, né? Para que a minha oração seja atendida, eu preciso crer. Se eu tiver fé de que aquilo que eu estou pedindo vai acontecer, se eu confiar em Deus, na providência dele, isto vai acontecer. Agora, a própria Bíblia declara que aquele que não exerce fé, aquele que ora, mas não exerce fé, ele é comparado às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Você já ficou parado contemplando uma praia, as águas de uma praia por um tempo? As ondas como vêm e vão? Este é um vai e vem constante. E parece que elas não saem do lugar. Assim é aquele que ora sem fé. Nada acontece. É um vai e vem sem qualquer resultado. Por isso, quando nós oramos, nós temos que orar com fé. Mas, pastor, o que é fé? Eu tenho fé? Parece que eu não tenho fé. Como é que eu entendo esse assunto? Bom, eu vou explicar para você. A fé não é um exercício mental que você faz. A fé não é algo que você define ter e você começa a ter. Não, a fé ela é um dom de Deus. A palavra dom quer dizer presente. Logo, fé é um presente que Deus dá a todo ser humano. A todo ser humano? Isso mesmo. Todo ser humano possui fé. A diferença de um para o outro é que uns exercem e outros não. A fé pode ser comparada a um músculo. Todos nós temos músculos, mas existem pessoas que se exercitam, fortalecem o músculo, e pessoas que nunca se exercitam, atrofiam o músculo. A oração é um músculo da alma. Quando a gente ora com fé, quando a gente exerce fé nas situações cotidianas, nós estamos fortalecendo a fé. E é por isso que existem pessoas que possuem uma fé mais generosa, uma fé mais fiel, mais poderosa. Por quê? Porque são pessoas que estão exercitando a fé. Por outro lado, existem pessoas que são totalmente incrédulas, descrentes. Por quê? Porque elas não aprenderam a exercitar fé. Bom, em se tratando de oração,
e das condições que devemos preencher para que a nossa oração seja atendida, a segunda condição, vista essa semana, tem a ver com o exercício da fé. E ele começa pela certeza da existência de um ser superior, que a Bíblia chama de Pai, Deus, a quem nós podemos recorrer em qualquer e toda situação. Isso mesmo. Então, quando eu oro, eu já estou exercendo fé. Eu estou acreditando que o meu Pai Celestial se importa comigo, se interessa, quer o meu bem e está sempre disposto a ouvir tudo o que eu tenho a dizer para Ele. Então, exercer fé começa entendendo que a gente conversa com o Pai Celestial. Este Pai que nos ama tem interesse em tudo o que nós fazemos. Então, quando você ora, você deve fechar os teus olhos. Ali em Mateus capítulo 6, onde está a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou aos discípulos um modelo de oração, que é chamado a oração particular. Jesus diz assim: quando entrares em teu quarto, fecha a porta. E fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Jesus falou desta oração particular. Então você pode, aí na sua casa, no seu escritório, dentro do carro, se você está estacionado, em qualquer lugar, você pode fechar os seus olhos, concentrar-se em Deus e pedir que Ele cuide de você e das suas necessidades. É claro que ontem vimos que a primeira condição é você orar, é apresentar a Deus. E a segunda condição é você exercer fé. Fé na existência de Deus, o Pai Celeste que ouve você, e fé que Ele tem todo o poder no céu e na terra para realizar infinitamente mais daquilo que pedimos. Então, quando você pede uma coisa que vai ser boa para você, boa para a sua família, boa para a comunidade, o Senhor tem prazer em ouvir tais orações. Agora, a gente tem que orar com fé, acreditando que Deus sempre fará o melhor para todos nós. Essa é a segunda condição para que as nossas orações sejam atendidas. Deixa eu contar uma breve história para você. Eu precisava um dia fazer uma viagem, mas eu acordei um pouco tarde e estava correndo o risco de perder o meu ônibus. Eu morava naquele tempo numa região bem retirada. Poucos carros por ali passavam e eu tinha que caminhar ainda uns 3 quilômetros até chegar ao ponto do ônibus. Eu fiz a Deus uma oração e disse para o Pai Celestial assim: Senhor, me ajuda a não perder esse ônibus. Eu não posso perder esse ônibus por causa dos meus compromissos. Então me ajuda. E eu acreditei que Deus pudesse de alguma maneira me ajudar a não perder aquele ônibus. E de fato isso aconteceu. Era manhã de domingo, talvez aí quase 6 da manhã, num local semideserto, onde passavam poucos carros e de repente parou do meu lado um táxi. Isso mesmo, parou do meu lado um táxi. O motorista abaixou o vidro e perguntou assim: para onde você está indo? E eu disse: estou indo para a BR. Ele disse: então entra aí que eu dou uma carona para você. Ele falou assim: não, entra aí que eu levo você. Eu disse: olha, eu não tenho dinheiro para pagar o táxi. Ele disse: não tem problema, eu estou indo naquela direção e eu levo você. Você acredita nisso? Pois eu entrei dentro desse táxi, ele me levou esses 3 quilômetros e quando eu cheguei lá na BR, foi a conta de desembarcar e dar o sinal para o meu ônibus que já havia apontado na curva. Foi exatamente isso que aconteceu. E eu fiquei pensando, como que Deus é bom. A oração tem o poder de mover o braço dele. E todas as vezes que oramos com fé, a nossa oração será atendida. Por isso, meu amigo, minha amiga, ao longo desse dia, acredite que Deus existe, que Deus ama você, que Deus tem planos especiais em sua vida e que toda vez que você orar com fé, a sua oração será atendida. Por falar nisso, que tal você orar comigo agora? Feche seus olhos e ore. Pai Celeste, muito obrigado pelo privilégio que temos da oração. Nos ajuda, Pai, a exercermos fé em tudo que nós oramos, para que o Senhor nos atenda. Dai-nos um dia abençoado em Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua presença aqui no programa Bíblia Mais. A gente volta amanhã para continuarmos essa temática da oração. Até lá.